maravilhoso na presença, na companhia do pastor Danilo e da pastora Lidiane. Quero dizer que eu sou muito grata a vocês por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz de recebê-los. Tenho certeza que vai ser uma noite incrível, com muitas palavras, com muitos insights que pode mudar a história de muitos casamentos, né? De muitas pessoas que vão estar nos ouvindo. Amém. Muito obrigada por terem aceitado nosso convite. Amém. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer, né, poder receber vocês aqui, contar um pouquinho da história de vocês. Que esse é o propósito do nosso podcast, né? Que nós possamos transbordar na vida de outros casais. Então, a gente quer trazer casais para contar a sua história, inspirar aquelas famílias, aqueles casais que estão lá, talvez passando por dificuldade, por lutas, não sabe, talvez estão pensando numa separação. Sim. E a gente defende, né, a questão do casamento, porque eu creio que Deus, né, criou a família para que a gente possa, né, ter uma esposa, ter filhos, deixar frutos aqui nessa terra. Então seja muito bem-vindo, Danilo, seja muito bem-vindo, Lidiane, e você que está assistindo aí ao vivo, já vai curtindo, compartilhando aí nos grupos da sua família, grupo de amigos, que eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo incrível. Amém. É uma alegria estar aqui com todos vocês, vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir depois gravado, e mais uma vez gratidão por acreditar em nós, pelo convite, é uma bênção estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse é um projeto de Deus que está abençoando e vai abençoar a vida de muita gente. É um prazer, uma alegria, Renatinha, minha aluninha ali do discipulado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma grande alegria, um prazer. Muito obrigada por ter nos convidado. Imagina. Vamos começar sabendo como que essa história Danilo e Lidiane começou. Né? Eu sei que já tem bastante tempo, então eu quero que vocês contem pra nós como que começou, quantos anos de casado, teve muito tempo de namoro, teve noivado, teve espera, enfim, né? Porque aqueles que estão nesse processo, às vezes estão tão angustiados, né? Não entendem muito bem o que está acontecendo, e às vezes a história de vocês pode inspirar. Então, conta pra gente, como que começou a história Danilo e Lidiane? Deixa eu falar o comecinho então, depois você fala. Se ele deixar eu falar, né? Você sabe que ele é comunicador. Não, vou deixar você falar, prometo. Eu vou falar menos hoje. Mas assim, já que a gente está falando de princípios, né? Princípios básicos para um casamento duradouro, eu falo assim, graças a Deus, a gente já começou com o princípio. Então, eu sei que nós podemos ter várias pessoas que vão estar nos ouvindo, no sentido de termos grupos diferentes de pessoas. Pode ser que tenha pessoas que ainda não são casadas, são solteiras, estão namorando, estão na fase do noivado, como você disse, naquela expectativa para casar. Então, isso vai ser extremamente importante para essas pessoas. E pode ser que, com certeza, tenham casais aqui também, que já estão casados. E eu quero deixar muito bem colocado aqui, pontuado, que quando a gente ouve um princípio, a gente pensa nesse princípio e avalia, poxa, eu não cumpri esse princípio, então não tem nada que eu possa fazer para voltar atrás, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. E quando eu ouço um princípio que eu tenho a oportunidade de fazer diferente agora, eu posso então, através de uma decisão, fazer diferente. Então, na verdade, isso serve para qualquer pessoa. Mas voltando lá no começo, eu era recém-convertido, né? Eu estava frequentando a igreja evangélica e acabei conhecendo a Lidiane na igreja. Nós viemos de uma igreja mais tradicional, a Igreja Assembleia de Deus, e eu decidi, um dos princípios que eu acredito que foram importantes na nossa vida, o começo ele determina como vão ser os próximos dias, meses e anos, foi exatamente eu ter entendido que Deus tinha que estar em primeiro lugar no meu relacionamento. Tanto é que, eu não estou dizendo que isso é um padrão, que é uma doutrina, que é uma regra, mas para mim foi um princípio que fez a diferença na nossa vida. Eu decidi que eu queria uma direção de Deus. Eu queria saber se Deus realmente ele estava comigo nessa decisão de namorar com ela, porque eu sempre tive, gente, uma questão dentro de mim. Eu vou casar e casamento para mim é um só. Casamento para mim é para a vida toda.
E eu tô falando de um jovem de 13 anos, eu não tô falando, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas eu já era muito decidido, né? Então eu já sabia o que eu queria. Eu tinha 13 anos e eu já sabia que para mim era um casamento só por toda a vida. Então era uma decisão que eu levava muito a sério. E aqui nós já estamos falando de chaves que eu acho que que é muito importante para as pessoas entenderem. Quando você sabe o que você quer e você está decidido dentro daquilo que você quer, isso vai te ajudar nos momentos difíceis que você enfrentar. A Lidiane vai falar depois sobre os momentos que a gente passou. Não é um mar de rosas, né? A gente falando assim parece que foi só rosas. Não, teve os espinhos. E, aliás, os espinhos vêm antes da rosa. Mas eu acredito que isso que eu estou falando agora são chaves que foram fundamentais para eu vencer esses momentos difíceis. Então, a primeira coisa é ter colocado Deus em primeiro lugar, depois ter decidido que eu queria um casamento só para toda a minha vida. Essa é uma decisão. E nos momentos que nós enfrentamos de dificuldade, de provação, de briga, de confusão, de quase separação, isso foi crucial, porque eu tinha dentro de mim. Eu sempre falei uma frase para ela: separação não é uma opção. Para mim não existe essa opção. Se não existe, eu não vou tê-la como uma possibilidade. Então, todas as vezes que a gente tinha algum enfrentamento, alguma crise no casamento, eu não tinha essa possibilidade, porque eu sempre falo, isso já falando para quem é casado, as pessoas se separam porque a separação se torna uma possibilidade. E ela sempre vai ser a possibilidade mais fácil, o caminho mais fácil. Que é muito mais fácil a gente separar do que resolver o problema, lutar para resolver o problema. Então a gente já começou do jeito certo. E como que foi esse começo? Eu orei muito, busquei a direção de Deus, fui falar com o meu pastor, princípio, não tinha obrigação de fazê-lo, mas eu decidi que eu queria a bênção do meu pastor para namorar. E a gente começou a namorar com a bênção do nosso pastor. E aí a gente foi começando assim, só que muito novinho, eu com 13 para 14 anos. Ela, quando a gente começou a namorar, na verdade, eu já tinha 14, né? Você tinha 14 anos e eu tinha 13. Ela tinha 13 para 14. Aí eu ia fazer... Duas crianças. Vocês têm mais tempo juntos do que separados, Sim. então. Aí eu fiz 14 no dia 24 de abril, no dia 25 ele me pediu em namoro. Adolescentes não namorem assim com essa idade. Meu filho pode ver não tá com 14 ou 16. Meu Eu Deus, indico para chega menores de legal 18 assim. anos. Mas naquele tempo eram outros tempos. Com né? certeza, A outros mentalidade, nossa, era muito diferente hoje dos jovens. Eu tenho 3 filhos, hoje a gente está casado, vamos voltar lá, há 22 anos, estamos juntos há 26 anos. Aí vocês fazem a conta da nossa idade. Mais tempo junto. Ele tem 40, eu tenho 39 ainda, vou fazer 40 em abril. E nós temos 3 filhos, já temos um adulto, né, um de 20 anos. O Felipe, 14, na fase da adolescência. E aí eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, amor, nós começamos a namorar. Imagina. Com a idade do A idade Felipe. Não dá pra ver o Felipe é uma namorando. criança, a mentalidade dele é de criança ainda, né? E temos a Manu de 8. E realmente, como ele falou, no primeiro dia que ele me pediu em namoro, ele já falou assim, olha, eu vou namorar com você e vou casar com você. No primeiro dia. Primeiro dia de namoro. E aí ele me fez um monte de promessas ali. Olha, fez um Ai, pitch ali, até né? onde eu tenho cumprido, sabe? Desde os 13 anos Bom, ele era Jorge. bom de pitch, então, né? Ele pegou e falou assim, olha, a partir de hoje eu prometo só ter olhos pra você, prometo ser fiel a você. E fez várias promessas ali, né, amor? Que eu julguei importante, né, pro nosso relacionamento. E nós namoramos quase 4 anos. Aí até o pastor tinha falado assim, olha, vocês não podem casar antes dos 18 anos, né? E aí quando ele fez 18 anos, nossos pais assinaram, tiveram que assinar. Porque você ainda tinha Eu 17. tinha 17. E na época, a emancipação era com 21. 21. Até para mim casar, os meus pais tiveram que assinar. Então, mas foi assim, foi um desafio. Desde o namoro a gente tinha os desentendimentos. Só que assim, não recomendo para ninguém Não. casar com essa idade. Por quê? A gente, quando casa com essa idade, a gente não tem uma estrutura financeira. Não tem assim, por mais que
a gente colocou Deus como centro do relacionamento, mas a gente não tinha uma maturidade. Eu não tinha maturidade. Ele estava bem mais na frente do que eu em maturidade. Eu já era muito infantil. Olha que não costuma ser assim, né, Lid? Geralmente A mulher é mais madura do que o Mas homem. eu sempre tive a minha mente mais avançada no sentido... Eu tinha, por exemplo, isso aqui também é uma chave. Eu tinha 14 anos, eu andava com pessoas de 18, 19. Eu sempre procurei estar com pessoas mais maduras que eu. Isso falando de desenvolvimento no geral, né? Em todas as áreas, não só relacionado ao casamento, mas em todas as áreas da vida. Eu sempre fui alguém que procurei estar com pessoas mais maduras que eu e que tivessem aquilo que eu não tinha, para eu poder aprender e crescer. Por isso que eu cresci muito rápido, né? Em termos de maturidade, em termos de conquista, enfim. Então, isso foi muito significativo para a gente poder romper, mesmo com essa idade mínima. Porque, realmente, no começo eu segurei muito as coisas. Porque ela era muito mais imatura que eu, mais infantil, né? Eu falo, a gente tá junto, primeiro por Deus e depois pela persistência dele. Porque realmente eu era muito infantil. Eu achava que qualquer discussão, qualquer briga, vamos separar. Vou pra casa da minha mãe. Mas pior que a gente morava no fundo. Pior que a gente morava no fundo da casa da sogra. Era fácil para ir pra casa dela. Abrir a porta da sala, já tava lá. Então, assim, qualquer dificuldade era aquela mentalidade. Não, vamos separar. E ele falava, não, isso não é uma opção, realmente, né? Até que um dia eu entendi. Eu falei, não. Aí ele falou, amor, eu quero que você pare de falar isso pra mim. Porque ele ficava muito magoado quando eu falava isso. Não é nem só a palavra, não é nem a palavra magoado. Claro, eu ficava chateado, triste, machucado, mas eu acho que é mais a questão, voltando, princípio. Eu sempre acreditei no poder das palavras. Eu prego isso, eu creio nisso. E eu sempre falava para ela, de tanto você falar, vamos separar, vamos separar, vamos separar, vai chegar uma hora que o inimigo ele vai se apoderar e a gente vai acabar se separando. Então, isso é, mais uma vez, mais um princípio. Não tenha, como eu falei no começo, não tenha a separação e o divórcio como uma opção. Eu acho que a gente tem que começar aqui, a ter esse entendimento. Isso para os casais, isso para quem está começando, enfim, independente. Se você não tem a separação como uma opção, se não é opção, você vai resolver de outro jeito. Então, por exemplo, sempre que a gente brigava, tirava aliança, jogava e tal, era uma coisa... Isso me deixava muito irado. De verdade. Processos, né? E nasceu no berço evangélico. Eu ainda não tinha tido um encontro de verdade, né, com o Senhor. Não entendia o que isso representava no mundo espiritual, né? Querer quebrar essa aliança. E não é que eu seja perfeito. Porque e não falando era assim, por motivos assim, meu Deus, que tivesse motivo. Era briga, aconteceu discussão, alguma como coisa. Todo casal discute, né? Não tinha um motivo mas eu assim. era muito assim, hoje eu sou um anjo, né, amor? Pelo menos pelo que ela nos orienta, ela tem uma maturidade. É maturidade, acho que a palavra é essa. Gigantesca, total, assim. total. Eu posso dizer, porque eu sou pastoreada por ela, todas as vezes que eu Não, precisei conversar. Meu Deus do céu, como que pode ter tanta sabedoria de aconselhar? Você vê que é a experiência, né? É passando por tudo que a gente passou que ela foi forjada. E assim, só para deixar claro, eu não sou santo, não. Porque falando assim fica parecendo que eu era santinho, né? Mas não, eu era uma pessoa difícil, sempre fui de personalidade forte. Eu era mais terrível. Ai, tipo que assim, linda! Vou falar a verdade. Nós vamos falar lá de trás, aí nós vamos chegar hoje. Aham. Né? Mas assim, eu tinha muito ciúme no começo. Tinha muito ciúme. E ele, você vê como é meu filho Pedro. Meu filho Pedro é aquela pessoa dada, aquela pessoa... É muito parecido comigo. Ele... Quem conhece o Pedro me vê, quem né? conhece o meu filho sabe. Ele chega na igreja, ele cumprimenta todo mundo. E ele era assim. Então, aí as meninas ficavam de olho nele. E aí, aquilo, nossa, se ele olhasse pro lado, eu já beliscava ele. Bem assim. Beliscava mesmo, era aquela coisa... Exagerada, né? Né, amor? E aí, é outro princípio. Eu sempre falei desde o começo do nosso namoro. O ciúme é um câncer que vai destruir um relacionamento. E eu sempre fui tentando trabalhar isso nela para ir tirando. Porque eu nunca tive ciúme. Eu sempre fui muito
busquei muita sabedoria de Deus e sempre fui muito maduro com relação a essa questão. E isso foi muito importante para a gente poder romper. E hoje, onde nós estamos, na posição que nós estamos, eu falo assim, se ela tivesse ciúme como ela tinha, ia atrapalhar meu ministério, a gente não ia romper ministerialmente. E nem no trabalho, porque profissionalmente eu trabalho treinando pessoas. E querendo ou não, o treinamento, às vezes você se aproxima, você conversa, você atende. Então, o ciúme ele é ruim em todos os aspectos. E ter vencido o ciúme foi também algo muito importante para a gente romper, para a gente chegar onde chegou. Assim, amor, eu nunca te dei motivos para você ter ciúme de mim. E aí eu fui caindo na real, eu falei, é verdade. E eu também tenho que me valorizar, né? E aí eu falei, não, é verdade. E aí eu parei, foi assim, acho que foi Deus que tirou. Porque é terrível, né? E o ciúme é algo que te consome. É uma coisa mais forte do que a gente, né, Lídia? Eu posso dizer que eu nunca fui ciumenta. Nunca também, assim. Eu e o George, nem o George de mim. A gente teve algumas fases, né? Muito diferente de vocês, a gente não começou em berço cristão. A gente começou no mundo. E nós vivemos juntos 6 anos antes de casar. E eu falo, né, pra quem tá nos ouvindo, que ainda tá nesse processo, já tá morando junto e ainda não se casou. Podem falar pra vocês que é só um papel, podem falar pra vocês que não muda nada, mas eu digo com propriedade, muda tudo. Porque até aquele momento, qualquer coisa e discussão era, vai embora daqui, eu não quero mais você morando comigo, enfim, nananana, separava. Durante os 6 anos que a gente ficou nessa história de só morando junto, eu acho que a gente deve ter se separado umas 5. Era uma separação por ano. Voltava. Por quê? Não tem laço. É mais fácil, né? Não tem laço, você não tem compromisso, né? É como se fosse um namoro. E não é mais namoro. Você já tá vivendo uma vida conjugal. O dia que a gente decidiu, né? E é claro que com isso veio a conversão, veio Jesus. E a gente realmente se casou. É literalmente fechar uma brecha. A partir dali, diminuiu as brigas, diminuiu as discussões. Porque veio exatamente isso que o senhor falou. Nós não tínhamos esse princípio lá atrás, mas a partir daquele minuto a gente decidiu viver esse princípio de que separação não é uma opção para nós. A gente vai ter que resolver. Tem momentos na vida que você tá passando por uns apuros que você fala assim, eu não sei como sair daqui. Mas você vai procurar ajuda, você vai procurar aconselhamento, você vai procurar isso e aquilo. Por quê? Porque a separação não é uma opção. E hoje, Renata, eu atendo muitas mulheres que vem me procurar, que às vezes está com problema no casamento. E às vezes, assim, são coisas que eu já passei. Então, assim, quando você passou por algo, é muito mais fácil de você entender a dor do outro, porque você viveu aquilo e você venceu naquela área. Então, assim, graças a Deus, eu consegui vencer os ciúmes, né, que eu tinha dele. Ele é um pãozinho, né? Mas meu pastor dizia que quem casa com pão passa fome, mas graças a Deus, Deus cuida de mim. Então, se a gente fosse olhar o nosso namoro, nós não teríamos um casamento bem sucedido, porque no namoro, como eu falei, eu era muito imatura, eu brigava muito com ele, né, amor? A gente brigava muito. Então, eu posso dizer que o nosso casamento, graças a Deus, né, amor? No começo foi muito difícil, a gente passou por muitas situações, não foi fácil, mas hoje a gente tem uma maturidade que a gente não consegue ficar brigado. A gente discute, claro. Sim, como todo casal discute. O casal que não discute, a primeira vez que eles discutem, separa. Que eu já vi amigos assim, que eles não discutiam por nada, era minha princesa, meu amor. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada com o meu casamento, porque eles não brigavam, A primeira vez que brigaram, separaram para nunca mais voltar. Nossa. Então, assim, não estranhe se você discute com o teu marido, faz parte, são 2 cabeças diferentes, né? Às vezes ele quer uma coisa, eu quero outra, mas a questão a gente tem que entrar num consenso. Às vezes a gente tem que ceder mais a mulher, né? Então, assim, hoje a gente já tem a maturidade de
Ele percebe que eu tô nervosa, ele, não, então não é o melhor momento pra gente conversar. Até ontem aconteceu uma situação assim, né? Ontem eu tava lá toda linda, maravilhosa. Mas já vai contar já, meu Deus. Eu vou contar. Tá ao vivo, viu? Conta, eles querendo saber tudo. Eu não tô vendo nada, eu tô só vendo a Renata aqui. As minhas alunas sabem que eu sou assim. Eu tenho vergonha, mas depois na hora que eu começo a falar, eu perco a vergonha. Então, aí ontem eu tava toda plena, com uma vontade pro culto, toda maravilhosa, tava pronta, todo mundo pronto em casa. E o meu abençoado foi pra igreja com o carro, né? E deixou a moto em casa. Só que eu não ando de moto, né? E aí, eu mandei mensagem pra ele vir nos buscar. E aí, ele pegou e mandou mensagem pro Pedro pra gente ir de Uber. Só que aí não dava pra gente ir de Uber, porque a gente tava com o amiguinho do Felipe lá em casa, a gente tava em 5. O Uber não vai levar 5. Aí eu mandei mensagem pra ele, nada, ligando e nada. Eu falei, não é possível, gente. Vou perder o culto. Aí acabou que ele foi ver, já era 8 horas. Eu em reunião, culpa do pastor Júnior, né? Olha, não falei nada. Eu não acredito. Eu falei, gente, não acredito que eu vou perder o culto. Sabe quando seu coração tá queimando pra você ir pra igreja? Sim. Eu tava desse jeito. Aí eu peguei e falei, não, já vou me trocar porque eu não vou, né? Não vou. Aí ele pegou, amor, só agora. Mas eu encontrei, o meu celular estava no modo não perturbe. Porque eu entrei em reunião, estava em reunião uma atrás da outra. E quando o Pedro falou que ia de Uber, eu fiquei tranquilo. E esqueci. Só que Mas eu o falei Pedro pro esqueceu Pedro, também que tinha não 5 dá pra pessoas. gente ir de Uber, Bom, né? mas aí o que aconteceu? Aí volta aqui a questão da maturidade e cada um precisa entender, e aí a gente vai, se a gente for entrar nesse assunto, uma hora é pouco para falar. Mas aí o autoconhecimento é extremamente importante nessa hora. Tanto o autoconhecimento de si, quanto o conhecimento do outro, né? Que aí a gente entra em perfil comportamental, as 5 linguagens do amor e aquilo, né? Que é você entender qual que é a personalidade do outro e a sua. E nesse momento ela ficou muito brava, porque tem razão, estava lá esperando e Fiquei perdeu o irada. culto. Eu percebi que ela estava muito brava. E é aquilo que eu ensino nos treinamentos. Vocês já fizeram treinamento comigo. Sim. Vocês vão lembrar do princípio 1090. A gente viveu ontem na prática Olha, aquele me exemplo perdoe. que eu sempre dou para Eu vocês. Falei, não, eu tô com muita raiva. Você nem me aparece na minha Agora frente. pensa nessa bichinha brava. Jesus. Eu falei pro pastor Júnior, pastor, não tem um Mas cantinho isso na não é tua mesmo. casa para dormir, não? Então, eu já sabia, e é aquela história. O que eu ensino para vocês? O poder da autorresponsabilidade. Olha que interessante. E ontem eu fui testado para ver se eu vivo aquilo que eu ensino, né? Você assumir a responsabilidade das coisas. A culpa era minha? Não. Não era. A culpa não era, mas a responsabilidade eu trouxe para mim. A culpa não, porque eu combinei com o Pedro falou que ia levar, eu poderia simplesmente transferir a responsabilidade para o Pedro e falar, tá vendo, foi ele que falou que ia levar, ele que se vira, eu não tenho nada a ver com isso, eu estava em reunião, eu estava fazendo alguma coisa que era importante, não que não era importante buscar ela, mas enfim. Mas quando eu decidi assumir a responsabilidade, mesmo não sendo culpado, olha a mentalidade como é importante, eu decidi que ela estava certa. E aí eu deixei, porque se eu penso assim, ó, eu tô certo, alguém tem que estar errado. Sim. E aí vira uma disputa, que nem o Cláudio Duarte fala, né? Casamento não é um jogo de tênis, que alguém tem que ganhar e aí o outro vai perder. Um dos dois, aí os dois perdem. Quando eu entendi assim, eu trabalhei minha mente. Eu falei, então não vai adiantar eu ficar falando agora. Aí eu deixei, Aí era ele falou, não é um bom momento. e aí então, as pra gente mensagens, conversar. eu falei, deixa ela desabafar, eu não vou olhar, porque aí é melhor. E aí foi passando o tempo. Aí eu deixei para chegar em casa bem tarde, Não, foi porque eu tão sabia que ela não estava engraçado. bem. Não, foi tão engraçado. E só um ponto, não converse na hora da raiva. Não dá certo. Ia dar bom, não ia dar bom. Isso é maturidade, gente. E olha que, me subiu, fazia tempo, muito tempo que não me dava raiva. Eu não fiquei magoada, eu fiquei com raiva. E quando você tá com raiva, você fala besteira, você Sim. magoa. E aí, nossa, ia dar ruim pra ele ontem. É que Já me aparece. Ai, meu Deus. Ia dar ruim. Aí, o que ele fez? Eu assisti o culto online, né? Aí eu tô no meu propósito de oração. E eu falei, meu Deus, como que eu vou orar agora? Falei, Senhor, ó, eu tô com raiva dele, mas já vai passar, tá? Amanhã eu acordo e tá tudo bem. Aí eu já perdoo ele. Né? Só que eu só não falei pra ele ainda, mas eu já tô perdoando aqui.
para que as minhas orações não sejam impedidas. Sim. Porque a Bíblia fala, se você tem alguém que tem alguma coisa contra ti, vai consertar primeiro com o teu irmão e depois apresenta a oferta. Então, a Bíblia também fala que, como que é, amor? Que As orações Das são orações impedidas são quando impedidas. você está com problema no relacionamento, né? Então, assim, eu entendo que eu não posso ficar brigada porque eu não posso ficar sem orar. Eu preciso orar. Eu preciso de Deus na minha vida. Então, aí fiz a minha oração. Eu falei, cadê aquele homem que não vem dormir, né? Aí eu falei, vou dormir. Aí depois ele veio, aí eu já tava dormindo e tal. Aí hoje, Eu cheguei, fiquei na sala, assisti uma série. Isso que foi engraçado. Ele chegou, no Prime. geralmente ele vai pro quarto, né? Eu falei, deixa ela dormir. Ele nem apareceu no quarto. Aí eu falei assim, mano, seu pai já chegou. Já, mamãe, o papai já chegou e mandou eu ir dormir. Eu falei, ele chegou e nem veio aqui, né? Esperto. Eu já sabia que não ia ser legal também. Deixei ele na dele, eu fiquei na minha. E aí hoje ele saiu cedo também pra ir trabalhar. Aí na hora do almoço já tava tudo bem, mas aí eu mandei uma mensagem pra ele assim, você vai vir almoçar em casa? Ele não tá indo almoçar todo dia. Aí ele não respondeu. Aí eu falei assim, pode vir pra gente discutir a relação. BR. Mas eu mandei assim, mas já tava tudo bem. Era Sim. só pra ele vir almoçar mesmo. Pra ficar tudo bem realmente, até porque hoje a gente estaria aqui falando de casamento e como nós estaríamos aqui se não tivesse tudo bem entre nós, Sim. né? E aí ele chegou, aí Normal. E assim, ó, sabe o que eu Não acho que é discuti, legal? não A falei gente mais nem falou nada. sobre isso. É como se nada não tivesse Certo, acontecido. entendeu? O que eu falo pro pessoal, principalmente para quem tá na fase do relacionamento, das discussões intensas, do desentendimento, porque tem essas fases, né? E aí a pessoa às vezes tá, vou largar, vou separar, porque não dá mesmo, tá vendo? A gente não se entende. Nós vivemos isso, nós somos a prova viva de que é possível, se você decidir, volta lá, princípio, decisão. Eu decido que separar não é uma opção. Eu vou vencer. Eu vou fazer de tudo para vencer. Então, você chegar num nível de maturidade onde, na verdade, você não precisa nem resolver. Vai se resolver sozinho e você nem percebe. Então, é uma coisa que se torna natural. É tão natural que a gente não precisa mais... vamos fazer as pazes? Não, já estava normal. teve um dia, Uma coisa natural. foi engraçado. Eu não lembro o motivo, mas a gente teve uma discussão lá, coisa assim, boba, porque geralmente é coisa boba, né? E aí eu não lembro, acho que eu fiquei sem conversar com ele, aí ele ficou na dele também. Daí a pouco a gente tava conversando, rindo assim um com o outro. Aí nós parou e olhou assim um pro outro. Nós começamos a dar risada. Mas nós tava brigado. Tipo, nós estamos normal, do nada. Ô, pastora Lid, mas Ai, eu foi tenho engraçado. uma dificuldade quando eu tô brava. Eu preciso falar alguma coisa. Porque assim, é claro que vem aquilo que o pastor Danilo falou sobre se autoconhecer e conhecer o outro. Se eu e o George, a gente, por algum motivo a gente se desentendeu, eu não durmo, gente. Eu não consigo dormir. Eu falo assim, não é possível que ele não vai falar comigo. E o Jorge é bem do que se cala. Sabe o que se cala? Ele fica mudo. Nossa! Aí que o negócio fica... Pra mim é muito ruim, pior, né? porque eu prefiro... Quer que ele fale? Não, o George sempre falou isso pra mim. Ele falava assim pra mim que eu e a minha família, a gente, como trabalhava juntos, tínhamos uma sociedade, a gente vivia tendo um monte de problemas. Só que nós éramos aqueles que vinha aqui, discutia, dava uma gritaria, pronto, acabou. Cada um vai fazer as suas coisas, de repente a gente já tá se beijando, se abraçando, esqueceu e passou. Então eu sou daqui, tem um problema comigo? Nós vamos sentar e vamos conversar. Levantou dali, acabou também. Daí eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, nem de nada. Não, acabou, passou. Só que eu tenho a necessidade de resolver. Então, a gente, de vez em quando a gente também dá umas treta. Todo casal tem as suas tretas. É isso que... Eu estranho se o casal falar que não nunca tem. Tem uma coisa que eu uso como máxima aqui nesse podcast e o porquê que ele existe. Porque todo casamento tem problema. Qual é a diferença de um casamento cristão para um casamento do mundo? Aqui, a gente entende que separação não é uma opção. Sim. E é como a gente lida com esses problemas. Porque problema todo mundo vai ter. Sim.
Então, a decisão que a gente tem de que separação não é uma opção e que a gente precisa resolver faz com que a gente tenha essa maturidade mesmo de hoje não é o melhor momento, mas a gente precisa encontrar uma solução por aqui, por ali. Outra coisa que eu sempre digo é ter a liberdade. Liberdade de falar ou de não falar. Né? Isso precisa ser muito Com claro certeza. com o seu cônjuge. Tem que ser. E assim, ó, deixa eu pegar um gancho naquilo que você falou. Isso tem a ver com perfil comportamental, tá? E o que você fala, por exemplo, essa questão da necessidade de você falar e resolver o problema, e ele já é aquela pessoa que se cala, aqui é o contrário. Porque o teu perfil é parecido com o meu, e o perfil dele é parecido com o dela. Sim. O nosso perfil é mais extrovertido, o deles introvertido, enfim. Então, é como eu disse, entrar nessa área de perfil comportamental é uma área que eu adoro, que eu dou aula, então, mas assim, é muito Mas interessante nos ajudou isso. muito, né? Quando a gente Totalmente. descobriu o perfil um do outro. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer formações e treinamentos na área de autodesenvolvimento, eu comecei a trabalhar muito o autoconhecimento e passar isso para ela. Isso foi fundamental para a gente melhorar a nossa relação. E assim, Renatinha, como é que eu trabalhei isso? No namoro, por exemplo, quando a gente discutia, brigava, lembra que ela falou que no namoro a gente brigava muito? Sim. Minha sogra tinha que aguentar, porque eu não saía da casa dela enquanto não resolvesse o A problema. gente Eu não tava conseguia ir falando, para né? casa. A gente nunca Eu ficava separou. mal. Eu já quis, mas nunca separamos. Porque eu não nem um deixei, dia. Porque ele não deixava. Posso falar? Pode, velho. Fala E agora, ele já falo. chorava. Eu sou a chorona também do perfil. rolê. Tá nosso ligado ao perfil comportamental. Só que assim, hoje, olhando pra trás, eu me arrependo muito. Porque eu falo, nossa, como que eu era imatura, né? Fazia ele chorar. E eu já pedi perdão pra ele, né, amor? Hoje eu me arrependo muito. Mas aí eu olho pra trás e falo, era imaturidade. Nem pensava assim, né? Era imaturidade. Então aí, enquanto não resolvia, ele não... Eu ficava até 1h da manhã na casa da minha sogra, tadinha. Porque a gente brigava e aí ela ia pro quarto. E minha sogra ia caminhando junto, a gente não ficava sozinho e tal, enfim. Mas eu ficava, eu quero resolver, vamos resolver. Enquanto ela não falasse, tá bom, vai, tá perdoado, vamos embora. Aí eu não parava. Então, o que acontece? Como que eu lido com isso hoje? Alguém insistente. E não quer dizer que o meu jeito é o jeito certo, somente o meu jeito, mas é uma maneira que eu encontrei de resolver isso. Eu tento resolver dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim e eu resolvo isso dentro de mim, eu não tenho mais a necessidade de ouvir alguma coisa dela para entender que está resolvido. Tanto que hoje ele não é mais assim, ele não chora mais, viu, gente? Não Vai chora. sair um corte lá, pastor. Por quê? Ele chorando. Ele não chora mais. Ele chorou até no dia do casamento. Chorou pra caramba. Eu entrando lá, falei, meu Deus. Tanto que ele chorou. Mas depois que casou, acabou o choro. Não chora mais. Só que ele, igual ele falou, hoje ele não fica insistindo. Não, Igual o exemplo de ontem à noite. ele fica na Se dele. fosse há tempos atrás, Renatinha, eu ia pro quarto tentar resolver. E não era o momento. Porque ela ia falar na razão Ele dela. ia falar também. Eu ia me sentir ofendido, porque na hora que tá no calor da situação, a pessoa às vezes se exalta, entendeu? E aí a gente ia aumentar o problema. Então, o que eu fiz? Eu resolvi dentro de mim. Olha só que legal. Eu pensei, cara, tá resolvido. Eu já sei que ia estar tudo bem no dia seguinte, e eu não estou dizendo que não tem que entrar no assunto e conversar. Pra gente, a gente já chegou num nível que a gente já resolve Olha, sozinho, só sem espero precisar que conversar. isso não aconteça mais. Agora Você não me sim. deixe mais esperando em casa. Volta. Só que se a pessoa não chegou nesse nível, a gente está falando de níveis, resolve, mas resolve primeiro com você, dentro de você. Se você conseguir resolver dentro de você, você vai conseguir dormir, vai conseguir esperar abaixar aquele clima, aquela situação, para depois, então, se for necessário, discutir, conversar e chegar no entendimento. O diálogo ele é fundamental. Mas eu diria o seguinte, resolve primeiro dentro de você. Se você conseguir chegar nesse nível de maturidade onde você vai resolver dentro de você primeiro, depois é fácil, porque já está resolvido para você, entendeu? Agora, no meu caso, quando ele tá bravo comigo, é só dar um beijinho que passa. A gente é mole mesmo. Não tem jeito, é A o perfil, tá gente- vendo é como que é o perfil nosso meio. comportamental? Passa Aham. um carinhozinho nele. Nossa, Jorge já Faz um sabe como me beijinho. conquistar. Ele sabe que eu tô Acabou, chegando do acabou. trabalho, ele faz uma tapioca, Aí. faz um cafezinho, fica me esperando na porta. Já era, pastor.
pastora, eu não tenho mais, não fico mais brava. Acabou a confusão, já está resolvido, é rápido para resolver, né? Então eu diria assim, ó, uma coisa muito importante para vocês casais. Estudem um pouquinho sobre perfil comportamental. Os 4 perfis, tem várias linhas, né, que ensinam sobre perfis comportamentais, mas a mais comum, que veio dos gregos, ensina sobre os 4 perfis que estão ligados aos 4 temperamentos humanos, que é hoje na linguagem que a gente utiliza nos nossos treinamentos, no fator DISC, né, o executor, comunicador, o planejador, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. É muito importante você entender, fazer o teste de perfil comportamental, entender qual é o teu perfil, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, como você reage diante das situações e também conhecer o do cônjuge. E vice-versa. Tem um livro que chama 5 linguagens. Né? Você não normalmente com alguém parecido com você. Geralmente não. Geralmente não. Que é totalmente ao contrário. Exatamente. Nós somos a água e o vinho. É o inverso. E tem também aquele livro As 5 Linguagens do Amor, muito importante. Você ter esse autoconhecimento e conhecer o outro é fundamental para você entender. E ó, não tem a ver com você. A gente fala do autoconhecimento, é auto, né? Mas nesse caso do casamento, tem a ver com você entender o outro. Sim. Porque isso aqui, gente, serve para todo tipo de comunicação. Não só no relacionamento conjugal, como líder, liderado, qualquer tipo de relacionamento. Amiga, entre amigos, familiares. O grande problema na comunicação é que nós normalmente nos comunicamos na nossa língua. Sim. Então, vamos supor que eu falo inglês e você fala só o português. Eu estou me comunicando com você em inglês. Você está entendendo alguma coisa? Não, porque você não entende o inglês. Então, o maior problema na comunicação é que nós temos a tendência natural de nos comunicar na nossa própria língua. O maior desafio é você tentar se comunicar na língua do outro. Quando você aprende o perfil comportamental do outro, você sabe o seu, você entende o do outro, você vai tentar se comunicar na linguagem do outro. Aqui eu tenho um segredo. E isso já vai te ajudar a vencer muitas questões de conflitos, de desafios, às vezes, aquilo que a gente fala, né? O maior motivo da separação é incompatibilidade de gênero. Isso é muito comum a gente ouvir. E o que é essa incompatibilidade? É justamente uma linguagem de perfil comportamental diferente. Então, quando eu aprendo a me comunicar, entender o outro, aí você vai rompendo isso com mais facilidade. Sim. E, Renata, eu diria que, para mim, um dos princípios básicos a gente está falando de relacionamento duradouro, né? Nós mesmos, nós vamos contra as estatísticas. Por quê? Hoje em dia os casamentos não estão durando mais. Sim, e é verdade. Quem olhava para nós, quando a gente começou a namorar, não acreditava que ia dar certo, que ia dar futuro. Porque nós casamos, éramos 2 crianças, vamos dizer, 2 adolescentes, né? E uma das coisas que eu tenho para mim, que nos ajudou muito, foram os princípios espirituais também. Né? É colocar Deus como base no nosso relacionamento. E outro princípio também que eu acho fundamental são os princípios morais, que aí não tem a ver com quem é só cristão. É caráter, né? Porque princípio moral, quando a gente fala de princípio moral, a gente está falando de, um exemplo, de caráter, de respeito, né? E isso não se diz respeito a só quem é cristão, porque eu conheço casais que não são cristãos e não traem. Sim. E conheço cristãos que traem. Então, isso é uma questão de moral, de caráter. Então, isso para mim sempre foi um valor muito importante. Porque eu sempre soube que o meu pai traía minha mãe. Uhum. Então, eu não queria alguém que me traísse. Eu queria alguém que fosse só meu. Né? Uhum. E eu descobri nele esse valor, esse caráter, né? Que vem de família. Tanto que o meu sogro, ele não é evangélico, meu sogro é católico, mas ele tem como princípio a fidelidade. E ele sempre fala, olha, já tive a oportunidade, mas nunca passou isso pela minha cabeça. Então a gente vê que isso é uma questão de caráter, né? Então isso para mim é importantíssimo. Tanto que a Bíblia, ela só abre abertura pro divórcio no caso de infidelidade conjugal. Né? Isso se você não conseguir perdoar de todo jeito, tem que perdoar, né, gente? Se você passar por uma situação dessa. Mas se você entender que não dá mais para conviver, você é livre para viver sua vida. Sim. Então, essa questão dos princípios morais, para mim, é fundamental para o casamento duradouro. Porque a partir do momento que você perde a confiança,
você perde a liberdade. Um exemplo, se você me chamar para tomar um café, eu tenho toda a liberdade de ir. Se você me chamar, Lid, vamos na pizzaria? Vamos, mesmo que ele não vá. E ele é a mesma coisa. Vamos pescar, vamos fazer isso. Não é porque a gente é casado que a gente está numa prisão. Sim. Porque eu vejo muitos casamentos que são sufocados porque a pessoa não tem liberdade de ir e vir, de fazer o que ela gosta. É verdade. Não, tem que ser tudo casal. E não é assim. Tem momentos que eu não vou estar com ele. E tem momentos que ele não vai estar comigo. E tá tudo certo. Eu tenho confiança nele, ele tem confiança em mim, né? Então, essa é uma parte que eu julgo ser muito importante. A parte do respeito, a parte da confiança, né? E sem falar o amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Se você não tem o amor, você não consegue passar. Nós mesmos já passamos por tantas coisas, tantas dificuldades, que se a gente for falar aqui, dá para escrever um livro. E falando assim de princípios espirituais, né, vale muito a pena a gente trazer um entendimento aqui. Tem um filme que eu recomendo para todo casal que está passando, não, para todos, independente de estar passando por crise, por dificuldade ou não, todos deveriam assistir. É o Quarto de Guerra. Eu fiz até um curso do Quarto de Guerra porque eu achei ele tão incrível, tão incrível. E ali ele mostra como você vence as batalhas espirituais em todas as áreas e no casamento, porque tem um exemplo disso. Sim. Que a mulher ali, que começa a ser discipulada pela senhorinha, ela está numa crise do relacionamento. E eu sempre orei muito pelo nosso casamento. E até o amor. Às vezes a pessoa pode estar assistindo a gente, mas o amor acabou. Ora para que Deus coloque amor no teu coração, para Deus colocar amor no coração do outro. Sabe que eu aprendi? Que o Deus amor faz. É uma decisão. Sim. O amor ele não é um sentimento. É o amor verdade. é uma decisão. Eu decido amar. Então, eu decidi amar ele, mesmo com os defeitos, mesmo porque quando você casa, você vai conviver e você começa a ver algumas coisas que não vai te agradar. Mas quando você ama, você passa por cima disso. E quando você ama, a gente vai chegando numa certa idade, né? Que vai vindo os cabelinhos brancos, né? A gente vai engordando, imagina, 3 gestação. Então, Sim. a gente vai mudando a nossa forma física. Se você casa com a pessoa somente pela aparência... Como é que o pastor Severino falava? O pastor Severino foi nosso pastor. Fator que dá divórcio. Com Muitos certeza. homens aí trocando as mulheres de 40 por 2 de 20. Por quê? Estão focados no quê? Na aparência. E o amor, ele não está focado em aparência. Até porque eu vou envelhecer, ele vai envelhecer. Ó, gasta-se o corpo que ama, mas o amor não se gasta. Uau! Quantos anos nós ouvimos isso? Há 22 anos atrás. Foi um pastor muito querido, que está vivo ainda, mas ele está com 89 anos. Ele foi praticamente o primeiro pastor meu, né? E dela também. Foi ele que fez nosso casamento, ele apresentou nosso filho, ele me separou para o ministério, enfim. E ele falava isso, né? Gasta-se o corpo que se ama, mas o amor não se gasta. Então, eu diria, para essa questão espiritual, se você está passando por alguma crise no teu relacionamento, ore, coloque diante de Deus. Decida, mas é o outro, então eu não faço por causa do outro, eu faço por minha causa. Quando eu vou orar, porque assim, tem uma coisa, a gente quer orar para Deus mudar o outro, né? A gente quer que o outro mude, a gente quer que o outro tome decisões, quando na verdade, nessa questão, nesse ponto, tem a ver comigo. Sou eu que tenho que orar, sou eu que tenho que lutar. Outro filme também que eu acho que é importante, Prova de Fogo, né? Sim, Gente, tem um livro, né? Esse Até. filme tem um livro, tem o Desafio de Amar. Isso. Eu fiz com muitos casais na época que a gente pastoreava, né, uma igreja. E o Desafio de Amar, que é o desafio que é feito nesse filme, A Prova de Fogo, vale muito a pena. Você percebe que tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Sim. Aquele bombeiro que faz o desafio, no começo ele quer mudar a esposa dele, ele entende que ela está errada, ele começa a ver todos os erros nela, mas o desafio tem a ver com ele tem que fazer, né? Então, ore, busque a Deus, coloque diante de Deus e creia, tenha fé, porque Deus tudo pode, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Então, eu acho que isso é muito importante, e tem até aquele desenho, né, que eu acho que muita gente já deve ter visto, o triângulo. A gente faz um triângulo, um triângulo, ele tem 3 pontas. Deus está nessa ponta, você está aqui, o teu cônjuge está aqui nessa outra ponta. E aí o que essa metáfora mostra? Quanto mais perto de Deus os dois estão, mais perto um do outro. Tá, mas eu estou perto de Deus e meu cônjuge não está. Então eu vou orar para ele se aproximar. Porque se eu continuar longe de Deus esperando ele ir, a gente vai ficar assim a vida inteira.
Então acho que é uma questão de ter esse entendimento, nós que somos cristãos. Eu vou aproveitar aqui só uma coisa que a pastora Lid falou sobre os princípios morais, e eu quero abrir um parêntese aqui, que pode ser um pouco polêmico por conta do mundo que a gente está vivendo, mas eu acho que é muito importante porque faz parte da nossa história, né? Eu e o Jorge, a gente teve uma vida completamente desregrada. E teve uma fase da vida que realmente a gente tava... Sabe aquilo que diz que um abismo puxa outro abismo? Uhum. É real quando você tá no mundo, tá, gente? Então, se você já tá afundado no mundo, um abismo vai puxando outro abismo e você começa a achar que tudo é normal e que tudo pode. Sim. Hoje, se prega relacionamentos abertos. E aí, às vezes, isso na sua cabeça está como sendo normal. Tá? E eu digo isso porque isso já foi normal na nossa cabeça um dia. E só depois que Jesus entrou nessa história que a gente foi começar a entender o quanto que a gente estava errado. Não significa que se até ontem você não tinha isso como princípio, que é impossível você ter isso como princípio de hoje em diante. Então, exatamente. Então, entenda que se você está escutando esse podcast agora e você ainda está vivendo uma vida toda errada, não significa que isso não pode mudar no seu coração. Porque Jesus mudou no nosso. E a gente começou a tomar isso como princípio. Hoje, por mais que a gente tenha tido essa vida totalmente desregrada lá, a gente confia plenamente um no outro porque a gente entendeu que é um princípio básico. E hoje eu vejo que meu marido ama muito mais a Deus do que a mim. Uau. Então, se ele ama mais a Deus do que me ama, ele vai respeitar o princípio porque não depende de mim. Não é por causa de mim. Sim. Da mesma forma que ele entende que eu amo muito mais a Deus do que ele. Então, não é por causa dele. Eu tenho, né, um colega de trabalho e às vezes a gente tá ali conversando sobre alguns assuntos como esse e ele questiona, eu falo assim, mas não é pelo meu marido. Não é por causa dele. É pela aliança que eu tenho com Deus. Eu não vou perder o meu lugarzinho lá do lado de Deus por causa de uma besteira. Não faz sentido mais isso. Então, se você ainda vive uma vida que não está totalmente correta, eu tenho certeza que Jesus, ele molda caráter. Com certeza. Molda caráter, ele A Bíblia transforma. fala sobre o caráter de Cristo, que nós temos que ter o caráter de Cristo. E aproveitando o que você está falando, vale a pena a gente entender que pode ser que tenha algum casal aqui que teve até traição já no meio. Ah, agora não tem mais jeito pra gente? Claro que tem. Ah, o teu marido te traiu, ou a tua esposa te traiu. Você pode decidir, você decidiu continuar junto. Você pode decidir estar em Deus, assim como Ele, e vocês vencerem isso. Até porque a Bíblia fala que se o próprio Deus, ele tem o poder de nos perdoar quando nós cometemos um pecado, quando nós erramos, então tem que haver o perdão também, da própria pessoa se perdoar, né? A gente já atendeu casais que tiveram problemas de traição. Então, a gente sabe como é difícil isso. A gente já atendeu casais. E com certeza pode ter alguém que está passando por isso. Então é importante a gente mostrar esse outro lado, né? E é muito comum, quando a pessoa decide continuar, a pessoa às vezes não conseguir mais confiar. Isso porque é uma quebra, aquilo que a Lidiane falou. É uma quebra de confiança. Agora, se eu decido continuar, a gente não sabe o que é isso, porque a gente não passou por isso. Mas como nós aconselhamos e vivenciamos situações assim, então a gente tem essa ideia, né? Se eu decido perdoar, ou se a pessoa decide perdoar, ela tem que realmente colocar nos pés de Cristo. Sim. Tem que haver, tem que ter essa decisão de colocar nos pés de Cristo. Senão a pessoa não vai conseguir viver mais. Então, é possível... E outra coisa, outro detalhe. A Lidiane falou uma coisa aqui... E é importante a gente deixar isso claro, porque eu sempre falei isso. A Bíblia fala que mesmo que no caso de traição, a pessoa tem o direito de separação, mas eu sempre aconselho. Se for possível, perdoe e continue junto. Eu sei que é difícil, mas Deus sempre vai olhar para a restauração. Eu creio num Deus que restaura. E a gente conhece muitos casais que passaram por isso e Deus restaurou o casamento. Entendeu? Então é possível. Eu posso falar, e o Jorge também, que a gente viveu essa fase, assim, que Deus restaura. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu vejo o que aconteceu
como parte fundamental da nossa história. Hoje é testemunho, né? Eu olho e vejo no meu esposo o ser mais incrível do mundo, porque a gente passou o que a gente passou e hoje eu tenho plena confiança nele, vencemos e, gente, se você conseguir passar por essa fase de entender o perdão e de viver o perdão, e o que vem depois é muito incrível. O que Deus faz é extraordinário. E eu tenho certeza que o relacionamento pode ser muito, mas muito melhor do que foi antes. Porque foi o que aconteceu conosco. O nosso relacionamento é milhões de vezes melhor do que foi há 14 anos atrás. Porque a gente passou por esse processo e a gente aprendeu a confiar um no outro, mas primeiro entregando para Deus. Então, é extraordinário o que Jesus pode fazer. Confie, acredite. Né? O Jorge tá caladinho aqui, mas até queria que ele falasse um pouquinho. Ninguém deixou ele falar até agora. Porque ele viveu, então eu acho que ele tem muita propriedade para falar. Eu creio que é isso. Deus deixa a gente passar por várias situações para que a gente possa, né, superar essas situações e poder ensinar outras pessoas. É justamente o que a gente tá fazendo aqui. Glória a Deus. Eu e a Renata, a gente se conheceu, acho que eu tinha 16, 17 anos. Né? Tipo, cresci sem pai, criado pela avó, sem mãe. Então não tive essa figura, né? O que é ser um marido, o que é ser um pai. E eu tive que aprender na raça. Né? Por muito tempo eu achava que a vida é boa, a vida é de solteiro, é vida do mundo, é festa, é pegação. E hoje eu entendo que era tudo ilusão. O inimigo colocava para mim tirar da minha família, para não deixar eu ter uma família. Porque quando você tem uma família, você começa a prosperar em todas as áreas. Então, né, que bate-papo legal, de muitos ensinamentos. E é isso aí, eu quero agradecer também ao pessoal. Tem mais de 10 pessoas assistindo ao vivo aqui. Gratidão a cada um de você. Né? Tem a Janaína, o Leandro, Kellys, então, Michele. A Jana disse que é igualzinho a minha, hein? Chorona também, ó. Já tô chorando aqui. Então é isso aí. Não, que ela é chorona. Ela é chorona. Janaína Orviedo. Isso, eu sou igualzinho a Renata. É isso aí, gratidão a você que tá assistindo ao vivo, tá acompanhando esse bate-papo com esse casal incrível. E convido a você que não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí, compartilha. Toda quinta-feira às 20 horas estamos aqui, né, com esse podcast para transbordar na vida de casais. Agradecer também, né, ao nosso patrocinador hoje, que é o Estúdio Prospere, que é todo esse ambiente aqui onde a gente está fazendo esse podcast. Então você que tem vontade de ter um programa, trazer seus convidados, fazer network, gravar conteúdo para a internet, vamos agendar uma visita, vem conhecer esse espaço que a gente poder agregar na sua vida, nós vamos fazer. Natinha também, fala um pouquinho da fotografia. Queria falar um pouquinho, né, do estúdio de fotografia. Então, você que está querendo criar uma identidade visual para suas redes, você que está querendo criar memórias, né? Porque eu falo que hoje em dia, na era da internet, as pessoas esqueceram o quão é importante você ter fotos da sua família, do crescimento dos teus filhos. Então, se você entende essa necessidade e a importância de criar memórias através da fotografia, a gente também tem pacotes excelentes aqui no estúdio, onde a gente pode receber você, sua família, ir até a sua casa, enfim. A gente tem pacotes para todas as opções e para cobrir o seu evento também. Então, entre em contato aí que a gente tem muita coisa legal para poder conversar. Queria aproveitar esse momento aqui para falar sobre uma coisa que eu já falei em alguns podcasts atrás e eu quero falar de novo, que é sobre o programa Imprelíder, que, né, o agora professor Danilo, vou falar assim dele, porque ele realmente é um professor, é o chamado dele, e que nós tivemos a honra de participar e que mudou o rumo do nosso negócio aqui. Porque nós começamos esse negócio com uma visão e aí nós logo iniciamos lá, né, no Imprelíder. Gente, é um treinamento que muda a história de empresas. Que é para a pessoa que quer realmente ela aprender o que é o seu empresário. Porque muitas vezes, que nem eu tenho vontade de ter um estúdio de podcast, eu tenho vontade de ter um estúdio de fotografia, e a gente vai naquela paixão e monta o negócio. Mas a gente não sabe como realmente se posicionar, como realmente desenhar os processos, como realmente gerir a equipe, fazer a parte comercial.
E foi isso que a gente aprendeu ali, realmente como ser um empresário, como se posicionar como empresário. E muitas vezes, né, depois do programa, eu, tipo assim, eu me considerava um empreendedor. E hoje você vai ali no meu Instagram, tá lá, empresário. Eu não sou mais um empreendedor, eu sou um empresário hoje. E eu assumi esse papel e comecei a me posicionar como empresário. Né? Como treinar a equipe, né? A gente estava com um estagiário que a gente estava aplicando nele. Top. Então a gente está desenhando todos os processos aqui do estúdio, porque a gente está pensando em expandir. Então a gente tem que ter todos os processos desenhados. Então bem. onde a gente aprendeu? No Empreelíder. Então eu recomendo a você que tem vontade de empreender ou já tem a sua empresa, mas está ainda com dificuldade financeira, com dificuldade em delegar, ou está sendo escravo do seu próprio negócio. Isso que eu vejo muito hoje nas empresas. A pessoa começa naquela paixão e tal, só que ela não sabe delegar, ela não sabe desenhar um processo. Aí ela acaba sendo escrava do seu próprio negócio, não tendo tempo para tirar com a sua família, para tirar umas férias. Então, isso que a gente está aprendendo ali, minha gratidão. E recomendo que vocês façam também. E tô sabendo que vai ter nova turma aí. Então, eu queria agora pedir para que vocês falassem um pouquinho sobre essa nova turma que vai começar. Vamos fugir um pouquinho do assunto casamento aqui. Apesar que eu tenho certeza que eles têm muita coisa para nos ensinar, porque eles trabalham juntos, gente. Que é outro desafio, né? Que é outro desafio. A pergunta geralmente é essa: como lidar o casamento e a empresa? E a empresa. Isso é um desafio. Fala da turma do Empreelíder. Bom, a próxima turma do Empreelíder vai começar em abril, né? Dia 30 de abril. Dia 30 de abril está com uma turma em andamento e nós já estamos formando a próxima turma. Então você que é empresário, empresária, você que tem a ideia de abrir o seu próprio negócio, vocês podem entrar em contato conosco. Posso falar do arroba do Instagram? Com certeza, por favor. Danilo Rodrigues Professor. Você pode entrar lá no meu Instagram, me chama no direct, que aí a nossa equipe vai entrar em contato. Eu vou passar o contato da nossa equipe para passar mais informações para vocês participarem. Nós temos ele na modalidade presencial, para quem é da grande Florianópolis, e também na modalidade online para todo mundo, né? Então, você de qualquer lugar do mundo que estiver assistindo o podcast, você pode participar do Empreelíder. Ele é um treinamento que ele acontece com encontros semanais, são 2 meses de duração, e ali a gente ensina o empresário a sair do operacional e sentar na cadeira do estratégico, a cadeira do CEO, a cadeira do empresário mesmo, né? Então, é um treinamento que já mudou a vida de mais de 2.000 empresários em todo o Brasil, e é uma alegria poder ser um canal de bênção na vida dos empresários e de tantas outras pessoas, que quando a gente consegue impactar o empresário, né? Quantas pessoas por trás a gente consegue alcançar? Nossa, são Então, famílias, né? Por isso, Famílias transformadas. A gente já atendeu a empresa que quando eu cheguei lá, o empresário estava falido, quebrado, e ele já ia despedir todos os funcionários. E aí um amigo dele fez um Empreelíder e falou: olha, não fecha sem antes fazer o treinamento do professor Danilo. E ele queria, você está falando do Marcelo? Não. Quem que é? O Fábio. Ah, o Fábio, tá. E aí, São tantas histórias. Né? Ai, que legal, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele já ia despedir os funcionários. Falei: não faça isso, vamos fazer. Ele estava com problema mesmo, assim, de ordem financeira, comercial, enfim, várias coisas. Situações. E aí ele fez o treinamento e ele rompeu. Hoje ele está num barracão muito maior. Cresceu, está com 3 unidades. Demitir, ele cresceu. Ele começou a contratar. Abriu outras unidades. Então, igual você está falando, quantas famílias são alcançadas? Porque quantas famílias iam ser ali atingidas pelo desemprego e através do treinamento, né, salvou a empresa ali, elas mantiveram o trabalho e outras famílias foram alcançadas também, né, que ele contratou outras pessoas. Não, gente, e aí eu fico pensando o quanto custa um investimento, porque assim, é baixo, perto daquilo que você pode alcançar, é muito pouco. Então assim, entre em contato lá, eles são maravilhosos, o treinamento é incrível, e eu não tô falando isso por causa deles, eu tô falando por conta do conteúdo que é ensinado lá, porque independente de ser o professor Danilo e a Lidiane que tá lá, sempre lá acompanhando, o conteúdo é extraordinário. E tem uma coisa que eu gravo muito, que um amigo querido, que é o Christian, se você um dia assistir isso aqui, saiba que eu peguei isso de você lá, ele falou uma coisa na nossa turma que é muito interessante. Muitas coisas do que nós vimos lá,
a gente já sabia. Só que não fazia diferença nenhuma na nossa vida porque a gente não colocava em prática. O Empreelíder, ele te traz para a realidade e te faz colocar em prática, porque é um treinamento em forma de tarefas. Você tem tarefa para o próximo módulo. Então é isso que faz realmente a mudança, porque não é só ir lá e aprender e guardar na gaveta. Não, é colocar em prática e ver a diferença real. Hoje, além, né, do estúdio, eu também trabalho numa instituição financeira e tem uma ferramenta que eu peguei no Empreelíder que eu coloco em prática lá no meu trabalho. Uau. E que facilitou a minha vida e muito. Eu não esqueço mais nada, eu não perco prazo de mais nada, porque eu aprendi a gerir o meu tempo. E eu aprendi a gerir o meu tempo no Empreelíder. Então, se você tá com essa dificuldade, chama lá o @ do Danilo Rodrigues Professor, e que eles vão te dar toda a atenção. Agora, fala pra gente um pouquinho disso. Como é trabalhar junto, gente? Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu queria pegar um gancho em uma palavra que você falou que eu acho que é muito importante e faz toda a diferença na vida das pessoas que estiverem assistindo. Numa das minhas formações, que eu fiz com o professor José Roberto Marques, que marcou muito a minha vida, foi uma formação que me mudou completamente, a importância de você aprender do autoconhecimento. Eu aprendi algo que foi assim muito fundamental, que eu já ensinei para muita gente. Honrar e respeitar a minha história vai determinar quem eu sou e onde eu vou chegar. A gente precisa honrar e respeitar a nossa história. Sabe o que eu aprendo? A gente está falando de relacionamento, cada um tem uma história. E uma das coisas que a gente falava é que o seu jeito é o jeito certo, não tem um jeito certo. Não tem uma história que é melhor que a outra, por isso que eu falo que não tem um padrão que a gente fala. Claro que princípios são princípios e são inegociáveis, mas nós precisamos aprender a honrar a nossa história. E Renata, uma das coisas que eu aprendi com Deus nesse tempo de peregrinação cristã, esse tempo meu de fé, mais de quase 30 anos, né, na presença de Deus, é que nós precisamos aprender que tudo aquilo que a gente passa é uma área que Deus vai nos usar para curar a vida de outras pessoas. É por isso que cada um passa por uma situação diferente na vida. Isso no relacionamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial, em todas as áreas da vida. E tudo aquilo que eu passo vai trazer uma conotação de algo que Deus quer que eu ajude outras pessoas. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com os outros. Sim. O nosso propósito está diretamente ligado a servir o outro, a servir o próximo. Então, você precisa honrar e respeitar a sua história. A sua história hoje, o que você está passando hoje, pode determinar quem você vai ser amanhã e quem você vai ajudar. As pessoas que vão te ouvir amanhã vão se conectar a você pela sua história. Se você não honrar a sua história e não respeitar a sua história, como é que você vai contar ela amanhã? E aí, quando você não conta a sua história, você pode estar impedindo a bênção de muita gente. Muita gente que talvez precisaria ouvir, precisaria saber que tem alguém que passou por isso e venceu. Sim. E quer dizer, se a pessoa está passando, ela pode vencer também. Fala pra gente agora, então, como é que é um casal trabalhar junto. Muito bom. Tem os prós, né? Sim, e tem os contras. Eu procuro separar. Na hora do trabalho não é a esposa nem é o esposo. Sim. É um desafio, mas a gente procura eu acho que separar. é um caminho, né? A gente não teve, assim, problemas, assim... Quando você decidiu trabalhar junto? Porque assim, eu acredito que não foi sempre. Não. Na verdade, Eu puxei ela, na verdade. Eu caí nas vendas no comercial de paraquedas. Isso aí tem a ver com uma coisa que eu falo, que eu ensino, Renata. Não, peraí, rapidinho. Tem a ver com uma coisa que eu ensino sobre o comercial. E aí, se tiver alguém que trabalha com venda, que trabalha... Não, porque depois eu vou esquecer, você não esquece. Somente você consegue lembrar. O comercial tem a ver com o que você vai falar. Comercial, para mim, é uma ciência. Depois que eu aprendi isso, eu virei uma chave. Quando a gente entende isso, você entende que independente de você ter tino para o comercial ou não, ter perfil para o comercial ou não, se você trabalhar e buscar o conhecimento e acreditar, você pode sim se tornar um vendedor. Aliás, eu acredito
que qualquer pessoa em qualquer área da vida, para ela romper, ela tem que aprender a vender. Ela pode não ser o vendedor do negócio, mas ela precisa aprender a vender. Porque ela vai se vender em algum momento, no bom sentido da palavra, né? E a Lidiane é um exemplo clássico disso, porque ela é o perfil oposto de venda. É mesmo quando você falar que o meu George vai ser o melhor vendedor do mundo. Provavelmente ele não gosta muito de vender. Né? A não ser que ele trabalhou isso. Interno. Eu me daria muito bem trabalhando num escritório fechado, quietinho. Nenhum sem introvertido pessoas. gosta de vender, né? E aí eu nunca gostei de vendas, na verdade. Mas aí eu comecei vendendo por necessidade. Né? Na época a gente foi vender colchão terapêutico. E aí depois eu fiquei tão boa que ele fala que eu roubei o negócio dele. Só ela que vendia. Não, só eu vendia. Não, porque eu abri outra empresa. E aí ele abriu uma empresa E como de um bom telefonia. empresário, eu deixei ela como uma Só gerente que aí eu daquela vendia, empresa, eu não queria né? dar o dinheiro pra ele. Eu queria ficar com o dinheiro pra mim. É óbvio. Aí ela roubou meu negócio. Aí ele falava que eu roubei o negócio dele, né? Porque aí eu já não queria dar o dinheiro pra ele. Ele tinha o dinheiro da outra empresa, né? Aí tá. Fiquei nas vendas. Aí quando foi que a gente começou Alcance mesmo, que foi de treinamentos empresariais, primeiro Alcance começou só com ele, né? Ele vendia, ele entregava os treinamentos, ele que fazia tudo. Mas aí foi tomando uma proporção que aí ele foi começando a contratar pessoas para vender. E aí tinham duas pessoas, até o rapazinho parece um pouco o Jorge. Eu até comentei com ele. Não cita nomes, que eu vou falar aqui é importante não citar nomes. Né? E aí, o que aconteceu? Eles tinham muita dificuldade de vender. Muita dificuldade. E assim, o treinamento, praticamente ele se vende sozinho, porque realmente é um conteúdo fantástico, né? E aí, um dia, eu falei assim, amor, não é possível. Como que eles não vendem? Ele saía pra vender, ele vendia. Aí os outros dois saíam pra vender, não vendia. Aí um dia ele falou assim, amor, vai acompanhar a fulana pra ver como ela faz, né? E aí eu fui. E realmente, assim, ela explicava muito bem. Só que ela tinha dificuldade na hora do fechamento. Ela não conseguia fechar. E aí teve um dia que eu tava com ela, eu acho que saí umas 2 vezes com ela. Você esqueceu de falar que eu te treinei, né? Você me treinou. Você sabe como que ele me treina? Te jogando lá, no tem fogo. visita tal dia. Mas eu é treinei. você que vai. Não, é assim o treinamento dele. Não, a primeira não tá sendo- vez. Não, agora eu vou falar. Não tá a sendo primeira justo. vez que eu fui Eu te vender treinei. colchão, você sabe o que ele fez comigo? Não, mas explica seu que eu te amigo- treinei, eu te não. ensinei primeiro. Não, você me ensinou como que você me ensinou? Eu olhando você vender. E isso, é um Mas você treinamento. não sentou comigo, é assim. Não, eu olhei, aí eu observei, eu sou muito observadora, eu fui pegando o jeito dele e tal, né? Algumas falas. Aí, um Ela dia, fez comigo uma apresentação. Não. Claro que fez. Não. Você sabe o que você Do fez? colchão? Você sabe o que você fez? Ah. Ele chegou na porta do cliente e falou assim, hoje é você que vai vender. Daqui a pouco eu venho te buscar. E me largou lá, era outra cidade, me largou lá e saiu. A hora que ele voltou, eu tava com o contrato na mão. Tinha vendido. Tinha vendido meu primeiro colchão. Isso há 20 anos atrás. Mas isso é o treinamento. Isso Não, faz olha, parte do O treinamento. treinamento dele é tipo aquele mas só pai que que é um quer ensinar o detalhe. filho a nadar. Aquele pai que quer ensinar o filho a nadar. Joga lá. ele na piscina. Ou você... Ele tá lá olhando, né? Ou você aprende ou você se vira Não e é aprende bem a assim, nadar. não. É assim. Não. Aí do treinamento, aí eu fui lá com a menina. Gente, o empresário tava com o olho até brilhando. E a menina perdendo a venda. E eu quietinha lá vendo, né? Falei, não é possível que essa menina não vai vender. E ela já ia levantar para ir embora. Aí eu entrei. Falei, olha, desculpa entrar aqui no assunto, mas eu sou esposa do professor. Falei, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Saí de lá com o cheque na mão. Venda fechada. Ia Porque você perder deu a venda. opções Deu. de negócio. O cara tava faltando só negociar. Ele já tava encantado pelo treinamento. Sim. E aí a menina ficou com o olhão assim. Isso era uma quinta-feira. Aí o que aconteceu? Ela pediu para sair. E tava assim de visitas na outra semana. Eu tive sexta, sábado e domingo para eu aprender o treinamento. Aí o que ele falou? Ele falou, ó, assiste o vídeo tal, né? Aí ele me passou o vídeo. E aí eu assisti o vídeo. Aí eu comecei a vender para mim mesma. Aí eu comecei lá falando, eu falei, cara, acho que até eu compraria de mim mesmo. A forma que eu gostei, sabe? Da apresentação que eu fiz. Eu falei, nossa, acho que até eu compraria de mim mesmo. Aí fui na segunda-feira, na primeira visita. Vendi.
Segunda visita, vendi. Terceira visita, vendi. Quarta Foi assim visita, que ela veio pro vendi. alcance. Aí ele falou assim, caramba, agora eu vou ficar rico. E aí eu falei pra ele assim, ó, só que tem uma coisa, eu vou trabalhar meio período só, à tarde, né? E aí ele falou assim, você Convertendo venda desse jeito, vai trabalhar 2 horas por dia. Antes de eu fazer as vendas, ele falou assim, você trazendo 2 vendas na semana, tá bom. Aí, em uma semana, eu já cheguei a vender mais de 10 em uma semana. Aí ele foi aumentando a minha meta. Normal, Claro. tá? Deixa eu te Agora contar. não é 2. Agora você tem que trazer pelo menos 4 por semana. Fala, Renato, tô Ô, errado. pastora Lidiane, deixa eu te contar uma Eu falei, coisa. mas não era 2? Bateu a meta, na outra semana sua Vai meta já aumentar não é mesmo. mais essa. Justamente. A Maria José falou que pastor Lidiane é assim também, igual o pastor Danilo. Tá Sai vendo? jogando as pessoas. Ah, tá vendo? Quem que é Aprendeu, Maria ó. José? Maria José da Silva. Não sei sei, quem é, mas é isso ela aí. falou desse- Agora Falou deixa eu... que eu sou assim. E é verdade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Sério, pra não Maria sair do José? assunto. Olha só. E como trabalhar pra gente poder vencer? Porque assim, vamos lá, gente. A gente sabe e a gente já tratou casais que trabalham juntos. Tem os desentendimentos, ok? Nós ministramos um curso que chama Casados para Sempre. E nesse curso tinha uma das aulas que chama Papéis. Se tiver alguém que está assistindo aí que já fez o curso, vai se lembrar. E eu acredito que para a pessoa que trabalha junto, casal, né, que trabalha junto, e tem desafios no relacionamento por conta dos desentendimentos no trabalho, tem que trabalhar essa questão dos papéis. O que os papéis ensinam? Você tem que entender qual é o seu papel dentro da empresa, cada um tem um papel, e separar esses papéis. Na prática não é fácil, mas é possível. É possível. Você chegar em casa e falar, agora a gente não vai tratar mais sobre trabalho Porque aqui. eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Às vezes, Vamos chegava separar o depois papel. do horário comercial, ele chegava, como foi hoje? Eu falei, agora não. Agora não é hora de tratar Amanhã de trabalho. a gente fala Amanhã. sobre isso. Então separar E eu bem os sempre papéis é soube fundamental. separar, ele é meu patrão. Ele paga, tá? Sim, Trabalho de graça, né? tá certo. E um detalhe que eu acho que é importante falar. E aí eu vou arrumar problema para alguns homens, mas vamos lá. Se a tua esposa trabalha com você, ela precisa ser remunerada. Não é justo. Aliás, teve momentos da nossa vida que ela falava, amor, não, eu não preciso mais. Hoje, eu já deixei isso claro na mente dela. Ela não é mais minha funcionária, ela é minha sócia. 50% é dela. Melhorou. Então melhorou, não é mais uma comissão de venda. Mas durante esse período que ela trabalhava, eu reconhecia ela como comercial e ela recebia a comissão. Eu fazia questão de pagar em dinheiro. Por quê? Porque a pessoa precisa ter isso para se sentir valorizado. Então eu vejo muito casal que o cônjuge não é remunerado, está errado. Separar os papéis é separar, inclusive, nesse momento financeiro. Tem que ter isso, é muito importante. Ó, a Maria José é a Nina. Ah, tá, Nina. Ai, ai. Agora eu entendi porque que ela falou isso. Ah, porque a senhora fez ela, isso ela, com ela é ela. da minha equipe do Retiro, eu jogo elas no fogo. Aprendeu né, bem. Nina? Ah, tá. Mas eu concordo com o que você disse, que independente de quem seja, é porque a remuneração, ela é um incentivo. Né? A gente precisa entender que a gente só atinge uma meta porque a gente quer alcançar algo. Às vezes, no momento, é alcançar algo financeiramente. Mas as pessoas precisam ter isso em mente. Ninguém bate meta só por bater meta, gente. Até porque é pressão psicológica todo o tempo de que eu tenho que fazer acontecer. Porque é disso que a nossa família vive, é isso e aquilo. Lá no meu trabalho. Eu vou ser sincero, sou apaixonada pela sensação de bater meta. Porque é uma sensação tão incrível de atingir resultado, de não, eu posso, eu consigo, que eu realmente sou aquela fominha mesmo por bater meta. E elas nunca diminuem, não entendo. Sempre aumenta. Mas a parte financeira, ela é extremamente importante. Claro. Porque só pelo sentimento de bater meta, eu já tinha desistido daquilo. Falei assim, eu vou ficar aqui aguentando isso pra quê, gente? Vou ir caçar o outro rumo, vou ir fazer outra coisa, enfim. Né? Mas muito legal entender essa divisão, entender essa questão dos papéis, eu acho que é Lá em fundamental. casa não é só nós dois, né? Tem o Pedro também, que também é filho
E aí tem hora que a gente tem que cobrar alguma coisa e não é como pai e mãe. Sim. É como patrão. É como... A gente tenta separar bem esses A gente papéis, separa. sabe? Trabalhar muito bem. Eu acho que isso é fundamental. Acho que não sei como é que tá o nosso tempo aqui, senão a gente fala, hein? Ô, A gente, vou fala. falar uma coisa pra vocês. Nunca dura 1 hora, tá? A gente sempre acaba indo um pouquinho mais. Então porque deixa eu o falar de um assunto é tema bom. que eu acho que é muito relevante e é um problema na grande maioria dos casamentos: finanças. Eu percebo que as crises financeiras, e nós fomos especialistas nisso também, porque a gente passou por muita crise Nossa. financeira, por muito problema financeiro. Pra você ter uma ideia, 1 mês antes da gente casar, ele ficou desempregado. Nossa. E foram muitas crises. Então eu percebo que, e é aquilo que eu falei, a nossa história vai nos conectar lá na frente com pessoas. Áreas que a gente passa aprovação na nossa vida e a gente vence, você pode ter certeza. Aquilo está sinalizando para você que é uma área que Deus vai te usar para ajudar pessoas lá na frente. É fato. E nós passamos por muitas crises financeiras na nossa vida. E a crise financeira, se você não souber trabalhar o momento dentro do relacionamento, eu nem estou falando com relação à vida financeira em si, porque é um outro assunto. Mas é você saber trabalhar o relacionamento, vai ser um fator preponderante para a separação. Pesa muito. Então a gente passou muita crise financeira e eu queria que a Lidiane falasse sobre isso. Como é que a mulher deve agir diante de momentos como esse? Porque eu acho que isso pega muito, principalmente no lado da mulher. Normalmente, essa é a ordem natural das coisas. E aqui, gente, só para deixar claro, eu não sou contra o casal que divide as coisas. Os dois trabalhar. Eu gosto muito de deixar as coisas bem claras, porque eu não gosto de absolutismo, Renata. Jorge. A gente tem que tomar muito cuidado com o absolutismo. Princípios são negociáveis. Mas ser absoluto em algumas coisas é muito perigoso. Então, eu acredito em verdades que caminham em paralelo. Pronto. Ok? Então, às vezes eu falo alguma coisa, mas eu entendo que existem realidades diferentes dessas que vão caminhar em paralelo e tá tudo certo. Não tem meu jeito que é o jeito certo. Não. Cada um tem um jeito. Mas vamos lá. Qual que é o natural? O homem ser o provedor. E tá tudo certo se os dois dividem, se os dois trabalham e dividem as coisas, tudo ok. Mas normalmente é assim. Então a crise financeira, normalmente, ela vai afetar mais a mulher. Não é que o homem não sente, o homem sente e tal, mas é o lado mais frágil. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Não é que ela é inferior ao homem. Tá ligado às emoções e uma série de fatores. Então, a mulher, se ela não for sábia, aí a Bíblia novamente vai dizer, através de Salomão, a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. Então, nesse momento de dificuldade financeira, eu acho que é importante falar isso, porque pode ser alguém que está passando, alguém que vai passar, se ninguém nunca passou, um dia vai passar, todo mundo vai passar por um momento de uma crise financeira na vida, né? De uma dificuldade. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas. E aí a mulher, eu acho que tem um papel fundamental de entender como lidar com isso para que isso não afete ou não prejudique o relacionamento a ponto de chegar, às vezes, num rompimento. Né, amor? Sim. É que para nós, mulheres, a gente tem que, pelo menos para mim, eu tenho que ter aquela sensação assim de, eu procuro por estabilidade. Né? Faz muito parte do meu perfil. Então, nós passamos assim por situações. Um exemplo, eu vou comer o pastelzinho que aí eu deixo ela falar, senão eu quero falar. No começo do casamento, como eu falei, a gente passou por algumas situações de dificuldade. Nunca passamos fome, mas passamos vários apertos, né? E aí, eu ia falar pra ele, eu falava, amor, tá acabando isso, tá acabando aquilo. Porque a gente vai no homem, porque o homem é o provedor, né? E aí ele falava assim pra mim, vou orar. Mas naquele momento, não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir, sei lá, alguma outra coisa. Mas ele falava, eu vou orar, né? E engraçado, e Deus respondia. E era muito rápido, né? Então, várias vezes, Deus usou pessoas para nos levar as coisas. E a gente nunca pediu. A gente nunca demonstrou, né? Tem assistência social na igreja, a gente nunca foi na assistência social, eu tô precisando de uma cesta básica, nada. Ele orava e Deus usava alguém, levava na porta de casa e nos entregava. Várias vezes, né? Vou contar uma situação, um exemplo. Quando a gente foi pastorear,
uma das coisas que mudou muito na nossa vida foi a questão financeira. Por quê? Nós fizemos uma renúncia. Nós éramos empresários, né? Na época eu vendia os colchões, então eu ganhava ali em torno de R$1.500 a R$2.000, isso há 10 anos atrás. E você ganhava em torno, chegou a ganhar 10 mil, né? Em torno de, eu lembro que você dizimar. No mês dava R$5.000 em média. Isso. Então nós dois juntos, de 7 a 8 mil reais, a gente tinha há 10 anos atrás de salário, mais ou menos. E aí, a gente recebeu a proposta não, né? Não é uma proposta. Nós recebemos um chamado para pastorear. E quando a gente foi para pastorear, a gente ia ser integral da igreja. Só que nós fomos para ganhar R$1.800. Para quem não sabe o que é integral, é trabalhar só na obra. Só na obra, a gente não ia 100% trabalhar. Eu não assalariado ia mais pela vender igreja. colchão, a gente ia fechar a empresa. E a gente tinha acabado de comprar um apartamento financiado e a gente ia pagar 1.500 de parcela. Quando o pastor... Detalhe, primeiro apartamento nosso, primeira casa própria. Que era o meu sonho, né? Quando o pastor Emerson falou para nós que a gente ia receber R$1.800, primeira coisa que eu pensei, não vai dar para pagar o apartamento. Porque eu pensei, a gente paga o apartamento e vai, a gente pelo menos tem um bem, né? E aí eu falei, não vai dar para pagar o apartamento. Só que eu acredito que aquilo foi um teste do Senhor para ver onde estava o nosso coração. Se estava no dinheiro, porque seria muito fácil, né? Se o pastor falasse, vocês vão ganhar 8 mil, 10 mil, né? Tô indo pelo dinheiro. Mas não, a gente estava indo realmente por amor ao Senhor ali, pela obra. Então, ali a gente teve que reduzir muitos custos na nossa vida. E uma das coisas que a gente reduziu foi a questão de sair para comer fora, porque a gente ama sair para comer. Olha, eu também. A gente ama. Crente come. Hashtag né, fica a dica, quem quiser convidar. Aceitamos convites, agendas abertas. E quando nós morávamos em Ribeirão, a gente saía praticamente todo final de culto. A gente tinha uns amigos que eram iguais a gente, né? E todo final de culto já tinha um lugar pra gente comer. A gente sempre foi do happy hour. Era sagrado. Praticamente quase todo dia. Eu dificilmente fazia janta em casa. E quando a gente foi pastorear em Loanda, no Paraná, a realidade virou outra. Então, a primeira coisa que eu cortei, foi fácil, gente? Não foi, tá? Não foi. Cortar lanche, cortar pizza. Às vezes os meus filhos falavam assim, o Pedro era pequeno, mãe, tô com vontade de comer um lanche. Não tinha dinheiro. E eu lembro um dia que ele falou isso, eu tô com vontade de comer um lanche, sabe o que aconteceu? Nós chegamos na igreja, um irmão falou assim, pastora, eu posso pagar um lanche pro Pedro? Então, eu não tinha condição, mas Deus sempre usava alguém. Sim. Quando foi que eu fiquei grávida da Manu lá, que inclusive foi uma promessa de Deus que eu ia ter uma filha no Paraná. E eu tava grávida da Manu. E eu falei, amor, eu quero fazer o ultrassom para saber o sexo do neném. Era R$100, a gente não tinha R$100. Ele falou, amor, eu não tenho. Ora. Ele sempre fala, ora. Ora. Né? Ora. Tipo, ora que melhora. Ora que resolve. Só que Deus foi tão lindo. Eu não precisei nem orar. A hora que eu cheguei na igreja, a gente tinha um momento de oração com as mulheres, que se chamava Mulheres de Joelho, Famílias de Pé. A hora que eu cheguei na igreja, chegou um irmão junto, o tecladista Anderson, que hoje está em Dourados. Ele falou assim, pastora, Deus mandou te entregar, e me deu um envelope. Aí ele falou, na verdade, Deus mandou te dar um ultrassom, mas eu fiquei com vergonha, então estou te dando o valor do ultrassom. Isso no mesmo dia. Então, assim, a gente passou por algumas escassez, mas ao mesmo tempo, muita providência de Deus. Muito cuidado do Senhor, né? Então, assim, todas as vezes que a gente passou por dificuldades financeiras, a gente colocou o Senhor. Porque sempre é o Senhor que cuida de nós, sempre. E para a mulher é muito difícil, mas a mulher que é sábia, ela consegue. Sim. Então já teve vez, um exemplo, de eu ir com R$100 no mercado. Tá, qual é a minha prioridade hoje? O que eu preciso comprar? Eu lembro uma vez que eu tava com R$50 em mãos, e aí o Felipe era pequenininho, e aí eu fui no mercado, porque eu ia receber visita, e eu com aqueles R$50 eu ia comprar o que eu precisava para fazer o almoço para visita. E aí chegou lá no mercado. Aí eu passei na feira, comprei um alface, na época era R$2. Então eu fui pro mercado com R$48. E até hoje, eu posso ter muito dinheiro, eu levo a calculadora, eu sou assim. Não vou pegando mais caro, eu faço conta. Né? E aí eu lá com a calculadora, somando tudo,
peguei o que eu precisava, R$ 48. Tô lá na fila do caixa, hora que eu olho pro lado, o Felipe me abriu um pacote de bolacha. Eu falei, não acredito, eu vou ter que tirar alguma coisa, prioridade que eu preciso pro almoço, para pagar o pacote de bolacha. Era R$ 2 o pacote de bolacha. Aí tô chegando no caixa, já tava pensando o que eu vou tirar do carrinho para não passar vergonha no caixa. Hora que eu olho no meu pé, tinha R$ 2. Meu Deus. Ó, que a gente tem cada E aí eu testemunho. peguei aqueles R$ 2, eu falei, meu Deus! Obrigada. Você sabe qual que é a sensação que eu tive? Que Deus estava olhando para mim ali naquela hora. Sim. Porque Deus não precisei tirar nada do que eu ia levar ali. E o meu filho comeu a bolacha que ele queria. Então, mesmo com pouco dinheiro, mesmo nas escassez, eu percebi, eu via o cuidado do Senhor. Então, assim, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente confia, o Senhor cuida, mesmo nas dificuldades. verdade. Mesmo nas dificuldades. E a gente não deixou isso nos abalar, né? A questão das dificuldades financeiras. Porque eu atendo muitos casais que quando passa, o marido tirou o cartão de crédito da esposa. Meu Deus, já é o fim do mundo. Ela não Sim. poder fazer o cabelo. Já teve vez de eu não conseguir ir no salão, de eu saber que ele não tinha para me dar, eu não fiquei perturbando a cabeça dele. Sim. Não, então, se não dá para ir no salão, não dá. Se não dá para fazer a unha, eu vou fazer em casa. O que eu fiz? Comprei a progressiva e comecei a fazer em casa mesmo. Sabe? Então, existem outros meios Com que você certeza. pode usar que você vai conseguir ali viver. Você não vai morrer. Você vai mudar ali um pouco o teu padrão. Se for preciso abaixar o padrão, você baixa o padrão. Mas não deixa teu casamento acabar, porque são fases. Sim. E aí o papel da mulher é extremamente importante nesse momento. Para ser compreensiva, para poder saber lidar com essa situação, porque não é fácil. Não entendeu? é mesmo. Mas assim, ó, se não é fácil para a mulher, não é fácil para o homem também. E pastor, Cabeça e dele. eu vou dizer Porque- uma coisa pro senhor, que pro homem, com certeza, é uma fase mais difícil, porque ele já tem essa responsabilidade de Isso. provedor. Porque na cabeça dele, ele mesmo já se cobra. Porque ele sabe que é um papel instituído por Deus. Já começa por aí. Imagina que a cabeça já não tá funcionando bem, Se a porque mulher ele não já... fala ainda. Aí se a mulher chega em casa e É isso. começa, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo Com outro. aquele tom de cobrança. Uma coisa é você comunicar, amor, acabou o leite das crianças. Outra coisa é você cobrar, você... Isso. Né? E não compreender às vezes, né? E pastor Danilo, só que assim, essas fases, elas são tão maravilhosas, porque assim, a fase mais incrível que nós vivemos, eu e George, foi quando a gente veio embora pra cá de dependência do Senhor, assim, de realmente depender dele, de virar e falar assim, Deus, não tem, Só o Senhor. não tem, e agora é Se contigo, o Senhor assim. não fizer, Não tem o que fazer. A gente também tem muitas histórias lindas de provisão, sabe? Quando a gente recebeu de Deus que era pra gente vir embora, e que no primeiro dia de viagem a gente capotou o carro, tombou o carro, e tudo que a gente tinha tava ali, e a gente não tinha dinheiro a gente tinha pouquíssimo dinheiro. E só depois, quando a gente chegou aqui, que a gente foi entender que o acidente foi literalmente uma permissão de Deus, Uau. porque foi o acidente que fez com que a gente tivesse recurso de chegar. A gente olhou para aquilo e falou assim, Deus, como explicar isso para quem não é cristão? Porque assim, a gente tombou o carro numa noite, véspera de ano novo, chegamos até a cidade que é onde ficavam os nossos parentes, e ali os nossos parentes se reuniram. E um pagou o conserto da lanterna, o outro deu em dinheiro, a mãe do Jorge mandou um pouco, meu irmão tinha um dinheiro que ele tava me devendo há anos, ele me pagou e com muito mais dinheiro que o que ele me devia. Quando a gente chegou aqui e que a gente foi ver o dinheiro que a gente tinha na conta, não ia ser suficiente. a gente não tinha Uau. chegado, pastor Danilo. Não tinha Você vê? chegado. Porque o dinheiro que a gente arrecadou com o acidente foi muito maior do que o dinheiro que a gente tinha pra vir até aqui. Então a gente viu o cuidado de Deus nos pequenos E detalhes. o local que foi o acidente, né? Pra vocês conseguirem chegar. Exatamente. O lugar onde aconteceu, a gente chegou aqui, Deus deu uma data pra nós, que foi dia 11 de janeiro. Chegamos aqui no dia 11. No dia 11, o pessoal do Cicobi me ligou
pra saber se eu Uau. já tava aqui em Florianópolis pra fazer entrevista. No dia 12 eu fui entrevistada, no dia 15 eu já tava contratada. E assim, a gente não tinha dinheiro pra nada. Deus, ele foi cuidando de todos os detalhes, assim, em todo momento. E o George, ele tem uma inteligência emocional nessas horas, que assim, é de Deus mesmo. Porque ele é calmo, ele não... Eu, por já entender também qual era o papel e a importância que eu tinha naquele momento, gente, eu sofria sozinha, assim. Teve um dia que nós já estávamos aqui e a gente parou no mercado público, compramos 3 peixes pequenininhos ali, daqueles mais baratinhos que tinha pra gente poder cozinhar. E naquele dia, assim, eu tava muito preocupada. Porque a gente tinha pouquíssimo dinheiro, a gente começou a ver o aluguel aqui em Florianópolis. Uma Altíssimo. fortuna. Tudo pedindo calção, tudo pedindo avalista. Pastor, não tava endividado, eu tava devendo até, né, pro banco, enfim. E eu preocupadíssima, e eu lembro de eu ali cozinhando, e aí eu lembro, assim, de chorar comigo mesma. E não deixar ninguém ver ainda, porque eu não queria, nem que ele percebesse, nem que os meninos percebessem. Nesse dia, o Luan, meu filho mais velho, virou e falou assim pra mim: mãe, a nossa casa é o carro, mas o nosso quintal é o mundo. Uau! Meu Deus, aquilo pra mim veio assim num momento que foi um refrigério pra minha alma, porque eu tava tão preocupada com eles e eles estavam se divertindo. Eles estavam curtindo. E pra eles era uma Ai, diversão. criança demais. E eu ali morrendo de preocupação e caladinha, né, e tal. Adolescente já. E Deus cuidando de cada detalhe. No dia seguinte, a gente achou um apartamento que era exatamente do valor que a gente podia Uau. pagar. A gente, olha como que Deus foi extraordinário. A gente pagou o aluguel, compramos uma geladeira usada no OLX. Uma moça, no mesmo dia que a gente tava pesquisando, tava doando um fogão. E vocês vieram sem móveis, sem nada. Sem nada. Não, a gente trouxe o básico que cabia dentro do carro, né? Que foi colchão, panela, Opa. um botija de gás, as roupas e um fogareiro de uma boca. Aí nós chegamos, alugamos esse apartamento lá. Cara, que história de vocês, hein? Pastor Daniel, dá um podcast, a pastora viu? Lidiane já conhece. Porque Jorge, eu, dá um podcast essa história. Nós tá comprando a gente fazer uma série. É, pô, só não dá, né? a pastora Lidiane conhece mais, porque a gente teve bastante oportunidade de conversar mais. Mas assim, foi extraordinário. Uau. Aí nós compramos a geladeira. Aí o fogão, uma mulher tava doando, a gente foi buscar e ficamos com aquele fogão um tempo. E aí sobramos com R$300 na conta. Isso era dia 20, dia que eu comecei a trabalhar. Fizemos uma compra pra terminar de comer o resto do mês e nós não tinha mais nenhum real. E eu tinha que ir pro trabalho de ônibus, gente. Eu ia pro ponto de ônibus orando, porque eu não sabia como que eu ia chegar no trabalho, porque demorou a chegar meu vale transporte. Enfim, teve um dia que eu cheguei no ponto de ônibus e eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus pra ir pro trabalho. Eu entrei quietinha, fui lá perto do motorista, entreguei um pedacinho de bolo pra ele e falei assim: motorista, eu não tenho dinheiro pra ir pro trabalho hoje. Ele falou assim: senta aqui na frente. E ele me levou. Na volta, acho que isso tava virando o mês ali, acho que no outro dia eu recebi meu vale transporte. Aí na volta, eu cheguei no terminal. Quando chegou perto do terminal, eu comecei a mexer na bolsa. Veio uma moça e falou assim pra mim: ei, eu acho que você esqueceu o seu vale, né? Eu passo pra você. E me passou no terminal pra eu poder ir embora pra casa. Então, assim, em todo momento, se você acreditar e confiar, Deus cuida. Só que a dependência é trabalho dia após dia. De entender que Deus, o seu pai, é palavra. Deus não vai deixar um justo mendigar o pão. Ele vai mandar as pessoas. E quantas vezes ele mandou pessoas? E o engraçado, Rê, é que Deus, ele nos testa até o final. Até o último minuto. Você vê, ele preparou ali pra ti a passagem ali na hora que você já ia pegar o ônibus. É. Pra mim, os R$2 foi na hora que eu já ia passar no caixa. Sim. Então, Deus vai testando ali, né? No limite. Teve um final de Pra ano ele com a agora, providência. já tava na Mais de Cristo, e Deus falou comigo, assim, muito claramente que era pra eu fazer uma doação pro Mais Amor. E aí, a gente ainda tava no processo, porque, que nem eu disse, a gente chegou aqui endividado, Deus, ele mudou a nossa história, assim, foi no último ano, porque no primeiro ano e no segundo ano a gente realmente era luta mesmo, né, e devagarinho. Nunca faltou nada, mas era tudo muito regradinho. E eu lembro que foi bem em dezembro,
E Deus, ele falou diretamente comigo para eu fazer uma doação pro Mais Amor. E aí eu fui lá, recebi o meu vale no dia, fui no mercado. Cheguei lá e comprei 2 caixas de frango e o tanto de panetone que vinha de caixa de frango. Saí do trabalho, peguei um Uber e levei pro Mais Amor. Quando eu cheguei em casa, pastora Lidiane, os meus meninos, no projeto social que eles tinham ganhado 3 cestas básicas. Uau. O mesmo valor que eu tinha doado, Deus já tinha provisionado, porque daí eu só precisei comprar carne pro resto do mês inteiro. E eu só obedeci. Falei assim, Deus, o Senhor tá mandando, eu vou obedecer. Mas assim, eu sei que é contado, mas eu também não vou desobedecer. Só que é isso, é dependência, saber que Ele não confiar, vai acreditar. deixar faltar. E fidelidade. Fidelidade. As pessoas têm. O dia que eu entendi, virei a chave de ser fiel e não importa. Porque às vezes as pessoas pensam que, eu preciso estar ganhando. Não, fidelidade não é valor. Não é valor. É entender o princípio. Vamos de novo falar sobre princípio aqui. Princípio. Gente, o princípio mais básico da dependência, de entender que Deus vai fazer, é você ser fiel. Primeiro Ele vai prover. É muito forte isso. É isso aí, pessoal. Já estamos encaminhando aqui pro final, né? Já mais de 1h40 aqui de bate-papo. Olha aí. Passa muito rápido. Eu creio que vai ter uma parte 2, né? Futuramente aí. Vai Muito sim. bem. Vai ser uma alegria, um prazer. Então eu quero que vocês deixem aí a mensagem final aí, pessoal, sobre essa questão dos princípios, né, básicos aí para um casamento. Pessoal que está acompanhando ao vivo e quem vai assistir também. Eu creio que essa mensagem vai chegar no mundo todo. Então, vocês podem contribuir aí. Deixa a mensagem aí, pessoal. Tá certo, vamos lá. Princípios são inegociáveis. Nunca negocie um princípio. Agora, uma coisa importante que eu acho que tem que ficar aqui registrado. Você decide o que você vai fazer daqui para frente. Ninguém muda o passado. Eu não posso mudar aquilo que já aconteceu. Tem uma frase muito famosa que eu sempre falo, sempre repito ela. Aquilo que eu não tenho é por aquilo que eu não sei, porque se eu já soubesse, eu já teria. Talvez você está ouvindo alguma coisa aqui que você está aprendendo, que é algo que você vai olhar e falar, poxa, e agora? Eu quebrava esse princípio, o que eu faço? Decida não quebrar mais. Decida fazer diferente a partir de hoje. A decisão sempre vai ser nossa. Nós temos na nossa mão o livre-arbítrio e o poder da escolha e da decisão. Então, entenda que princípios são inegociáveis e o importante é o que você vai fazer com eles a partir de agora. A decisão está nas suas mãos. Seja no seu relacionamento, seja na sua vida espiritual, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. O primeiro passo para a mudança é a decisão. A partir do momento que você decide, eu não vou mais negociar princípio de fidelidade ao Senhor, buscar Deus em primeiro lugar, ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, todo quanto é princípio de fidelidade a Deus. E todos os outros princípios. Eu vou fazer a partir de agora diferente. Não importa o teu passado. E para fechar, eu quero dizer, eu vi uma frase, você vai me ajudar a lembrar aqui, daquele louvor que o André Valadão, no Diante do Trono, na época que ele estava no Diante do Trono ainda, ele falava, aquilo me impactou tanto. Ele falava assim, se o diabo tentar te lembrar do teu passado, você lembra vai ele lembrar do futuro dele. Porque o futuro dele é o lago de fogo. É para o ele lago já de não tem fogo. mais jeito, É mas isso para aí. você tem. E o teu passado, Jesus já apagou. Então, nós sabemos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz isso, né? Até nós entendemos que existe um mar do esquecimento onde Deus joga tudo aquilo que foi perdoado, que Deus te perdoou, enfim. Então, não permita que o adversário, que o inimigo, ele lance na sua face algo relacionado ao seu passado que possa impedir você de viver aquilo que Deus tem na sua vida. Decida fazer diferente a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida e foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com todo mundo. É isso aí, eu quero agradecer, Renata, George, pela oportunidade. A gente contou aqui um pedacinho, né, amor? Bem pouquinho. Da nossa história. Graças a Deus, o nosso casamento é muito abençoado, né? Passamos muitas coisas, mas o Senhor tem nos sustentado.
Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Ai, que demais, gente. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, pelo menos, com certeza. Quero agradecer a vocês, esse povo maravilhoso que tá aqui comentando, né? Falando que história linda, como que é maravilhoso depender do Senhor. Tem até uma frase aqui que a missionária Fabiane Miranda falou. Minha amiga de longas datas. Olha Nossa, só, amiga, né? Deus é fiel sempre em todos os momentos. Depender de Deus é comer o melhor dessa terra. Eu concordo plenamente com você, viu, Fabiane? Eu e a minha família, nós temos vivido e comido o melhor dessa terra porque aprendemos a confiar e depender do Senhor. E isso tem feito toda a diferença. Sim. Muito obrigada a todos vocês Segue que o ficaram casal. aí. Você Segue que ficou eles. até o final aí, ó. É Danilo Rodrigues, professor. Rodrigues, professor. LidianeRodrigues.stz. STZ não é da loja Estúdio Z, não, tá? É do Sertãozinho. É isso aí, galera. Gratidão a todos que Obrigada. assistiram ao vivo aí. Vocês são muito especiais. E quinta-feira que vem a gente está aqui novamente. Vamos trazer um casal especial, mentores também, Isso na vida aí. mais de Cristo. Então fica o convite aí para você. E até mais, somos um. Valeu, galera! Ai, que demais, gente!